E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje, então, chegamos a uma aula muito pedida por boa parte dos alunos que assistem os nossos vídeos, que é a resolução de exercícios sobre o conteúdo de cafeicultura no Paraná. Mas antes de começarmos essa aula de resolução de exercícios, você não esqueça de algo que nos fortalece muito e faz com que nós possamos continuar a disponibilizar esses conteúdos de forma gratuita na plataforma do YouTube. E quais são esses passos? Primeiro, curte o vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve no nosso canal para você acompanhar as outras aulas, para você acompanhar os outros vídeos. E claro, se você conhece alguém que você sabe que essa aula também vai colaborar com o conhecimento desta pessoa, compartilhe o conhecimento. Então, você vai fazer os 3 passos básicos. Curte, se inscreve no canal e compartilhe o conhecimento. Beleza? Então, chegamos à terça teste, o momento onde nós só resolveremos exercícios e essa aula vai acontecer após a nossa vinheta. Roda a vinheta, Gustavo! Bom, pessoal, vocês vão analisar que enquanto eu for lendo as questões aqui ao meu lado, vocês vão poder acompanhar as alternativas, vocês vão poder acompanhar o exercício. Caso você prefira, eu também deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, além de todas as informações que vocês já estão acostumados, o PDF dessa lista que eu estou aqui em minhas mãos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à resolução de exercícios, certo? Reparem que eu coloquei para vocês 6 questões e essas 6 questões da Universidade Estadual de Maringá. Você agora deve estar pensando o seguinte, mas Thiago, eu não vou fazer a prova da UEM, mas Thiago, eu vou fazer um concurso público. Mas pessoal, os conteúdos aqui abordados nessas questões servem para qualquer prova que você for prestar, correto? E claro, obviamente, que dependendo do concurso que você vai fazer, você precisa adquirir simulados, você precisa adquirir provas específicas para aquelas bancas. Eu, infelizmente, não vou conseguir trabalhar com vocês nessas listas de exercícios todas as bancas. Então, o que eu vou fazer em muitas dessas aulas de resolução? Eu vou pegar exercícios de vestibulares que eu acredito que trabalhem muito bem os conteúdos que nós trabalhamos em nossas aulas e vou trazer para vocês, beleza? Então vamos à questão número 1. Questão número 1 fala o seguinte: Maringá, situado em uma região do estado do Paraná, conhecida como Norte Novo, tem uma história profundamente ligada à cafeicultura. A esse respeito, assinale a alternativa correta ou as alternativas corretas. 01. Empresas particulares, principalmente nos setores imobiliários, tiveram grande participação na exploração e na colonização dessa região. Então, vamos analisar que quando nós estamos falando da questão número 1, que é uma questão do vestibular de inverno de 2009 da UEM, na assertiva 01, porque nós estamos diante de uma questão somatória, e se você não sabe resolver questões somatórias, vai estar aparecendo no card aqui agora para vocês um tutorial de como resolver questões somatórias, certo? E você vai assistir se você não sabe. Então, se você não sabe, pausa esse vídeo agora, assiste essa aula que está aparecendo aqui no card e depois você retorna para você entender a dinâmica dessa lista de exercícios, certo? Então, vamos lá. A assertiva fala que na região do norte do Paraná, sobretudo na região de Maringá, na região de Londrina, dessas grandes cidades paranaenses, nós tivemos a ação de empresas particulares, de empresas colonizadoras. Isso está correto. Vocês querem um exemplo? A gente pode citar nessa assertiva 01 a Companhia de Terras Norte do Paraná, que se vocês assistiram nossa aula sobre cafeicultura no estado do Paraná, nós já havíamos comentado sobre ela. Então, se você lembra da iniciativa das companhias, principalmente da CTNP, você vai resolver de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples, essa primeira alternativa. 02, assertiva 02.
Além do trabalho assalariado, a mão de obra escrava também foi empregada em grande escala pelos grandes plantadores de café do norte do Paraná. Prestem muita atenção. Quando nós estamos falando da 02, da assertiva 02, vocês reparem que o examinador utilizou o termo em grande escala, em larga escala. E nós sabemos que isso está errado. Mas, professor, eu lembro que na aula você falou sobre a utilização de mão de obra escrava em algumas plantações, em alguns lugares onde você tinha um cultivo do café. Sim, mas não era em grande escala como fala, galera. Aqui nós precisamos sempre levar em consideração que quando o café chega com impacto na região norte do Paraná, nós já tínhamos a Lei Áurea. Então, toda a utilização de mão de obra escrava não era em grande escala, até porque você estaria utilizando a mão de obra de uma forma ilegal. Então, o que acontece nesse período, e é muito relevante que vocês entendam, se existia realmente, como existia e as fontes falam, esses latifundiários que utilizavam a mão de obra escrava, isso era tudo escondido, isso não era de larga escala, isso não era de uma magnitude muito estratosférica. Então é importante que a gente entenda também desses artifícios que o examinador usa até para te confundir na prova. Então, nós temos a 02 como errada, você não vai marcar a 02, correto? Vamos agora a 04. O desenvolvimento da cafeicultura não contribuiu para o desenvolvimento de indústrias nessa região, que permanece como uma região exclusivamente agrícola até os dias de hoje. Completamente errado. Primeiro, quando nós falamos da cafeicultura, a cafeicultura contribuiu com uma série de avanços econômicos e comerciais nas áreas onde nós tivemos esse tipo de cultivo. Inclusive, toda essa riqueza gerada pelo café fez com que nós tivéssemos o nascimento, o crescimento, o reflorescimento de centros urbanos, de áreas industriais e de uma série de outras economias complementares. Então já começa errado nesse ponto. E quando fala, galera, que Maringá, que é a região do norte, é uma região predominantemente e exclusivamente agrícola até os dias de hoje, isso também está errado, certo? 08. Então, até agora a gente só tem uma correta, povo. Até agora só temos a 01 como correta. Vamos para 08. A 08 fala: a corrida do café é um termo usado para denominar o avanço da cafeicultura paulista sobre o norte paranaense na década de 30. Correto. Inclusive, muitos falam a respeito da continuidade da marcha para o oeste, que essa corrida do café, que essa chegada do café ao estado do Paraná, ele é uma continuidade, inclusive nós comentamos isso sobre a aula, da economia paulista. Então nós podemos falar mesmo nessa continuidade. Então, quando nós estamos na assertiva 08, nós marcamos como correta. 16, a última da questão 1. A falta de investimento em ferrovias para o escoamento da produção cafeeira foi um fator decisivo para o declínio do produto na região. Muito pelo contrário, inclusive nós tínhamos uma série de ligações, nós tínhamos uma série de vias para escoamento, facilitando e contribuindo para o desenvolvimento dessa região. Então, nós temos também na 16 uma assertiva incorreta. Então, na 1, você iria marcar a 1 e a 8, o que daria na somatória 9, correto? Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa correta ou as alternativas corretas sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais da implantação da cafeicultura paranaense a partir do século XIX. 01. Desde sua implantação até sua decadência, a cafeicultura paranaense resultou da iniciativa direta e exclusiva dos produtores, sem a intervenção dos governantes. Se você está aqui agora e assistiu às nossas aulas sobre cafeicultura no Paraná, você sabe que essa assertiva 01 ela está incorreta, até porque quando nós falamos de investimentos e quando nós falamos de incentivos para que esse cultivo tivesse realmente sucesso no Paraná, nós precisamos citar todos os esforços, todas as facilidades, todos os investimentos, todos os programas realizados pelo governo. Então não foi só uma iniciativa particular, não foi só uma iniciativa privada. 02. O sucesso do cultivo do café explica-se, em parte,
pela disponibilidade de terras férteis e pela demanda do mercado mundial. Corretíssimo. A gente não tem nem o que comentar muito, é exatamente todo o eixo da nossa aula. Se você assistiu nossa aula sobre café, você sabe disso, você sabe que nós tínhamos condições favoráveis de solo e que nós tínhamos uma demanda internacional, uma demanda mundial muito grande. 04. A prática da monocultura do café foi a principal responsável pela crise do produto a partir dos anos 50. Não. Quando a gente fala também de crise dos anos 50, a gente vai ver que a partir dos anos 50 há uma recuperação da economia cafeeira, inclusive entrando na década de 60 como auge do café no estado do Paraná, Paraná sendo responsável pela produção de 55% do café brasileiro, e a questão da monocultura do café. Galera, a gente precisa lembrar que sim, o café era extremamente plantado nessas regiões, mas se falar de monocultura é falar que não era plantado mais nada. E quando você analisa a história paranaense, você vê que nós tínhamos outras culturas aqui também sendo cultivadas no território paranaense. Então, ela não está correta, ela não está certa. 08. A cafeicultura viabilizou a intensa ocupação da região norte do Paraná e contribuiu para o fortalecimento político dessa região. Correto. Inclusive, é uma grande rivalidade política entre políticos e personalidades do norte paranaense, vamos dizer assim, esse povoamento mais recente, e aqueles políticos, aquelas personalidades do Paraná mais tradicional, sobretudo ligado ao litoral paranaense. Inclusive, há vários livros que trabalham essas disputas, correto? Então, a 08, ela está certíssima. 16. Uma característica da produção do café paranaense no início do século XIX era seu cultivo juntamente com as lavouras de soja e trigo. Não. Essa questão da soja e do trigo faz parte da diversificação produtiva, a grande diversificação produtiva, a partir das décadas de 60 e 70. Inclusive, na década de 70, quando o café passa por toda aquela questão das geadas e etc. Então, não tem nada a respeito no início do século XIX, tá? Então, nós temos até aqui, nessa questão número 2, como corretas a 2 e a 8, somente. Beleza? Então, a somatória dessa dá 10, certo? Vamos agora para a questão 3. A questão 3 fala: sobre a cultura do café no estado do Paraná, assinale o que for correto. 01. Desde a segunda metade do século XIX, o chamado Norte Pioneiro ou Norte Velho. Se você não sabe o que é Norte Pioneiro, se você não sabe o que é Norte Velho, tá passando um card aqui agora em cima, onde você vai, depois de assistir essa aula, estudar sobre as peculiaridades do norte do Paraná. Já se destacava como uma importante região produtora de café. Correto. É claro que quando nós falamos da produção de café, nós estamos muito ligados ao Norte Novo, mas também no Norte Pioneiro, no Norte Velho, nós tínhamos essa produção, correto? Então, a 01 nós podemos colocar como certa. 02. Entre os anos 1930 e 1960, o principal regime de trabalho existente nas fazendas de café era o colonato, que se caracterizava por ser um contrato que combinava a força de trabalho de toda a família, ou seja, do homem, da mulher e dos filhos maiores de 14 anos. Isso está certíssima. Se você assistiu a nossa aula sobre as formas de trabalho na economia cafeeira, você com certeza lembra, inclusive expliquei todo o regime de trabalho dessa forma chamada colonato, e realmente, quando nós falamos de adultos, eram sobretudo as pessoas acima de 14 anos. Naquelas relações de contrato, eles até colocavam que, e consideravam como adultos acima de 14 anos, porque aí eles poderiam já cuidar de milhares de pés de café. 04. Na década de 60, o Paraná tornou-se o maior produtor brasileiro da rubiácea. Tá certo, eu falei para vocês há pouco que na década de 60 nós tivemos o Paraná sendo responsável por 55% da produção cafeeira brasileira. 08. A geada de 75 e a política do governo brasileiro de racionalizar a cafeicultura e de incentivar a diversificação e a mecanização do uso da terra foram cruciais para o declínio da lavoura do café no estado. Corretíssima. Infelizmente, nós tivemos a geada, só que é bem importante nós falarmos que a partir da geada nós passamos a diversificar cada vez mais a produção agrícola paranaense, a mecanizar essa produção, a diversificar essa produção, a racionalizar essa produção.
Então nós tivemos uma preocupação muito grande em realmente sanarmos essa dificuldade adquirida a partir do declínio do café, certo? E a 16, para combater o êxodo rural provocado pela geada negra de 75, então o governador do Paraná, Jaime Cané Júnior, criou o Programa Estadual de Moradia Rural, conhecido como Vilas Rurais. Está errado, até porque a questão das vilas rurais é em outro contexto, é em 1995, no governo do Jaime Lerner. Então não tem nada a ver isso que a questão está falando nessa assertiva 16. Então nessa, quais estavam corretas? 1, 2, 4 e 8, somando 15, certo? Vamos para 4, já partindo para a finalização da nossa aula de resolução. No final do século XIX, alguns municípios do norte do Paraná iniciaram a produção de café. Até o final da Segunda Guerra Mundial, o Paraná ainda não se caracterizava como um grande produtor de café. Lembra, nós tínhamos um plantio importante na região do Norte Pioneiro, do Norte Velho, mas não era o maior produtor de café, correto? Na década de 60, porém, a cafeicultura tinha atingido todo o norte e noroeste do estado e o Paraná se tornou um dos principais produtores de café do país. Sobre a economia cafeeira no Paraná, assinale o que for correto. 01. A produção de café no Paraná recebeu o apoio do governo e foi um dos fatores de desenvolvimento e crescimento do estado. Corretíssimo. A iniciativa governamental, a iniciativa estatal, ela foi crucial ao desenvolvimento da cafeicultura no estado do Paraná, correto? Quero que vocês não esqueçam disso nunca, jamais. Então, a 01, ela está certíssima. 02. O clima propício às terras férteis, terra roxa resultante da desagregação de rochas basálticas, foram fatores importantes para a implementação da cafeicultura no norte do Paraná. Certíssima, falamos sobre isso há pouco, correto? Então ela está muito certa, não é pouco certa não. Inclusive eu tenho que cortar o cabelo. Enquanto eu falo sobre cortar o cabelo, você não esqueça de curtir o vídeo, você não se esqueça de se inscrever no canal, você não esqueça de compartilhar o conhecimento. Deixa eu dar um tapa aqui no visual. Vocês não esqueçam também que essas tosses que eu estou dando é por pó que tem aqui, e não tem nada a ver com Covid, tá? Beleza? Então, vamos lá. 04. As grandes geadas ocorridas na década de 60, a política de erradicação dos cafezais implementada pelo governo federal e o cultivo da soja como um novo produto agrícola de aceitação mundial foram fatores que contribuíram para a decadência da cafeicultura paranaense a partir da década de 70. Pega essa assertiva, cola no teu caderno, tá completamente certo. Todos os argumentos utilizados, eles estão corretos, inclusive eu tô com um chifrinho aqui, ó, olha que legal. Então, todos estão corretos, todos os argumentos nessa assertiva, tá? Então, nós temos a 04 como corretíssima. 08. Por ser um produto agrícola, o café não contribuiu para o estabelecimento de centros urbanos no norte do Paraná. Esses centros urbanos somente vieram a ser implantados com o cultivo da soja, que era exportada e gerava riquezas para a construção de cidades. Totalmente errado. Totalmente errado. Primeiro já começou errado, né? O café não contribuiu para o estabelecimento de centros urbanos. Nem continua lendo quando é assim, já marca como errado e já parte para a próxima, que é a assertiva 16. A facilidade de escoamento da produção cafeira paranaense se deu inicialmente através das ferrovias que ligavam a região ao Porto de Santos, no estado de São Paulo, e depois com a rodovia do café, falei sobre ela na aula. E a ferrovia que ligou o norte do estado ao Porto de Paranaguá. Certíssima, corretíssima. Aqui, minha dica para vocês. A 04 e a 16 vocês escolhem na testa, vocês não esqueçam nunca, correto? Então, na 4 nós tivemos 01, 02, 04 e 16 como corretas. Somatória, qual vai dar aqui? 23, certo? Vamos à penúltima, vamos à número 5. É penta. Com a sua origem creditada ao continente africano, falei sobre isso, Etiópia Central, o café se expandiu para o Oriente por meio de comerciantes árabes, falamos sobre isso também nas aulas. A expansão do café em terras europeias e americanas ocorreu com a intensificação das grandes navegações, falamos sobre tudo isso. No Brasil, acredita-se que o café tenha sido introduzido no ano de 1727 e se expandiu pelo norte e pelo nordeste, chegando ao Rio de Janeiro em 1760. Em 1880, o cultivo do café já era notado em São Paulo. Gente, é um resumo das nossas aulas. No século XIX, no início do século XX, a extensão dos cafeeiros paulistas atingiu as terras paranaenses. É como se você pegasse todas as nossas aulas e você resumisse numa assertiva. Viu como a gente realmente trabalha e vocês enxergam esse trabalho nas questões? Viu? Então, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o conhecimento.
correto? Sobre a cafeicultura no Paraná, assinaram que foi correto. 01. A cafeicultura no Paraná representou a expansão dos interesses paulistas pelas novas áreas agrícolas, porque significavam bons lucros. Os fazendeiros paulistas adentraram no Paraná no momento em que as terras em São Paulo se tornavam escassas e com baixa fertilidade. E não só por isso, porque também nós tínhamos aquela série de restrições pelos acordos, como o convênio de Taubaté, por exemplo. Então nós poderíamos até complementar a 01, mas o que ela traz não está errado, o que ela traz está correto. Mas vocês não esqueçam de complementar que nós tivemos, primeiro, as medidas restritivas no ano de 1902 e medidas restritivas no ano de 1906 com o convênio de Taubaté. Mas a 01, ela está correta. 02. A disponibilidade de terras roxas, os incentivos públicos e a possibilidade de pagamento das terras em condições facilitadas estimularam a instalação da produção cafeira no norte do Paraná, semelhante ao modelo paulista, correto? Só que ao longo do tempo nós tivemos características peculiares na produção cafeira paranaense, não esqueçam disso, falei na aula. Então a 02 ela está corretíssima. 04. A crise de 29 não afetou a cafeicultura no Paraná. Eu nem vou continuar lendo. Vocês sabem que impactou, inclusive eu falei sobre as modificações na aula. Se você não assistiu a aula, volta nos vídeos anteriores que tem todas as explicações para vocês. Então 04, correta. Opa, incorreta. 08. A partir dos anos 60, iniciaram-se as políticas governamentais para a racionalização do plantio do café e para o estímulo à diversificação do uso da terra, incentivando os plantios das culturas do soja e do trigo. Tudo que a gente já falou. Vocês viram como que as questões elas se repetem? Vocês viram como que as questões elas sempre trazem os mesmos assuntos? Então já falamos sobre isso, a 08 está certíssima. A geada negra de 75 não afetou o rendimento da produção de café. Nem vou continuar lendo, vocês sabem, foi realmente um dos grandes problemas. Então, essa questão número 5, com certeza a mais fácil que a gente resolveu das 5 até então. E quais estavam corretas? 01, 02 e 08, somatória 11. E vamos agora à nossa última questão dessa aula de resoluções, que sempre fará parte da nossa terça teste. Então, todas as vezes que você tenha o interesse de resolver questões sobre assuntos que nós trabalhamos na nossa aula, não esqueça de acessar o nosso canal sempre às terças-feiras, que nós temos sempre aulas de resolução. Vamos à última. 6. Foi tão grande a movimentação da compra de terras que em apenas um determinado ano a companhia chegou a vender 60 mil alqueires. Ao lado dos compradores nacionais era grande também o número de estrangeiros, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, ucranianos, etc. Essa citação de Rui Wachowski refere-se à colonização do norte do Paraná. Sobre esta região, é correto afirmar que 01. A Companhia de Terras do Norte do Paraná, por ser uma empresa de capital inglês, priorizou a venda de terras aos grandes grupos econômicos, formando grandes latifúndios para o plantio de cana-de-açúcar e para a pecuária. Está errado. A gente pensa sempre nas aulas que nós assistimos, falei para vocês sobre as pequenas e médias propriedades, sobre as condições, inclusive, facilitadas na obtenção dessas terras e, claro, ao longo do tempo, toda essa prioridade, esse direcionamento em relação ao café. Então, nós temos uma assertiva incorreta. 02. As relações de trabalho mais utilizadas nas fazendas de café eram conhecidas como colonato, parceria e camaradagem. Lembra do PCC? Parceria, colonato e camaradagem? Tá correto. Temos uma aula sobre isso, inclusive, e essa aula vai estar passando no card aqui em cima. 04. O café foi o principal produto da economia paranaense entre os anos de 30 e 60 e o centro produtor estava localizado na região norte do Paraná. Certíssimo, já vimos muito sobre isso, eu nem preciso ficar explicando, correto? Você já prestou atenção nas aulas, já prestou atenção nas questões até aqui, você sabe que isso está certo. 08. A partir dos anos 60 iniciaram-se as políticas governamentais de racionalização do plantio da cafeicultura e de estímulo à diversificação do uso da terra, incentivando o plantio de novas culturas como a soja, o milho e o trigo. Prestem bem atenção. Racionalização do plantio da cafeicultura. Muitos não marcam essa questão porque pensam que a partir do momento que nós tivemos a década de 60 e 70, depois das geadas principalmente, o Paraná desmotivou a plantação de café. Isso está errado. Nós só tivemos uma racionalização dessa produção, uma modernização dessa produção, uma mecanização dessa produção e um incentivo, obviamente, à diversificação produtiva também com outras culturas. Então, a 08, ela está corretíssima. E a última, a colonização da cidade de Maringá ocorreu no início do século XX, quando o empresário Gilberto de Carvalho se casou com a índia Chetá Maria do Ingá, a quem ele homenageou com o nome da cidade. Completamente errado, completamente equivocado. Então, corretas nessa,
6, 2, 4 e 8, somatória 14, beleza? Bom, galera, essa então foi a nossa aula de resolução sobre cafeicultura no Paraná. Espero que tenham gostado, espero que vocês estejam gostando também dessas aulas que nós estamos postando com mais frequências aqui no canal. Não esquece de se inscrever, isso é muito importante para a gente. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar o conhecimento. Olha sempre na descrição que tem todas as informações, produtos que a gente vende, apostilas que a gente vende, as nossas redes sociais, grupo do Telegram. Tem uma série de informações que muitas vezes você nem lê porque você não acessa a descrição. E não esquece que esse material que vocês estão vendo aqui, essa resolução que nós acabamos de fazer, também está em link aqui na descrição, beleza? Grande abraço, grande beijo e postaremos essa aula se a Lumena deixar.